Eu tinha inveja da minha mãe e acabei fazendo algo terrível. Embora ela tenha me dado a vida, durante cada segundo da minha existência, ela sempre demonstrou o quanto me desprezava. A vida da minha mãe foi um caos total. Talvez ela tenha vivido seu próprio calvário, mas essa não é a minha história. E por hoje, eu vou contar a minha. Sei que sou uma pessoa fria, cruel e, sobretudo, egoísta. Mas as circunstâncias da vida e o modo que minha mãe me tratava foram as principais causas. Tudo começou desde que eu me dou por gente. Minha mãe sempre me tratava com desprezo, inclusive eu nunca recebi um abraço dela. Quando ela soube que estava grávida de mim, ela não ficou nada feliz e tentou todos os meios para poder me tirar. Isso era o que ela sempre me dizia, com as suas próprias palavras. Pois bem, a minha mãe sempre foi uma mulher muito bonita, sabe? Sendo assim, tão bela, ela decidiu se dar a muitas aventuras com alguns homens, os quais lhe davam sempre dinheiro em troca, né? No entanto, em um desses tantos casos que ela tinha, ela ficou grávida de mim. E assim a sua vida mudou para sempre. Esse homem era o meu pai. Ele levou ela para morar com ele. No entanto, minha mãe nunca o amou. Porque, bem, meu pai não era fisicamente atraente, mas ele tinha uma posição econômica modesta, graças ao seu trabalho. E foi assim que a minha mãe aceitou viver com meu pai. Comigo, ele sempre demonstrou ser um bom pai. Me amava e eu o amava também. Mas a vida e o destino tinham outros planos para nós. E em um dia, ele já não estava mais entre nós. Ele tinha falecido em um terrível acidente de trânsito. E acabei ficando sozinha, com a minha mãe, aos 8 anos de idade. Meu pai havia deixado um seguro de vida, o qual serviu para que nós vivêssemos sem preocupações. Isso, é claro, deixou a minha mãe bem feliz. Embora o meu pai tenha falecido, ela não quis viver o luto. Daí ela começou a sair para festas, para se divertir. Segundo ela merecia aproveitar a vida, já que eu havia roubado a vida dela quando eu nasci. Eu reconheço que com essas atitudes da minha mãe surgiram sentimentos negativos dentro de mim sobre ela. No começo, comecei a sentir ódio por ela, e esse ódio foi crescendo com o passar dos anos, sobretudo quando eu completei 16 anos, porque eu não gostava do meu físico, e eu tinha 1,5 m de altura. Claro, além do desprezo dela por mim, eu tinha que tolerar que ela ficasse cada vez mais bonita com o passar do tempo. Com a sua beleza, ela sempre tinha muitos pretendentes. Pois bem, naquele momento, nós estávamos mais afastadas do que nunca. Eu tinha acabado de completar 17 anos quando eu tentei usar maquiagem, para parecer um pouco mais bonita, mas a forma do meu rosto era idêntica do meu pai. Eu não gostava da minha própria imagem. Resumindo, eu havia herdado o físico do meu pai. Enfim, com o passar do tempo, eu havia arrumado um emprego, já que a minha mãe começou a limitar o meu dinheiro, que meu pai havia deixado para nós. Porque, segundo ela, já não havia mais nada. Mas isso era uma mentira, que eu acabei descobrindo muito tempo depois. Daí, no trabalho novo, eu acabei conhecendo um homem de 40 anos, muito mais velho que eu, mas realmente interessante. Ele era um dos donos do restaurante, ou seja, ele era meu patrão. Foi ele que havia me dado a oportunidade de trabalho. A partir desse momento, eu comecei a tratá-lo com muita gentileza. Ele, na sua parte, sempre demonstrou ser muito gentil comigo. E sem pensar, fui me apaixonando por ele. Os meus colegas de trabalho sempre diziam que ele era demais para mim. Mas eu sentia que ele gostava de mim de alguma forma, porque eu sempre aceitava cada um dos meus gestos. Naquele tempo, eu comecei a engordar, apesar de eu estar de dieta. O que não servia para nada, porque havia momentos em que eu não comia nada durante o dia inteiro. No entanto, eu não aguentava por muito tempo e voltava a comer desesperadamente. Pois bem, o fato de eu ter conhecido aquele homem interessante fez com que eu me cuidasse mais fisicamente. Embora eu tentasse fazer de tudo o que podia para me sentir bem, no final, não adiantava. Acabava sendo a mesma coisa. Eu era a cópia do meu pai, que era baixinho e gordinho. Uma certa noite, enquanto estava trabalhando, vi que minha mãe estava lá no restaurante com uma amiga dela. Naquele momento, eu não quis atender a mesa dela e pedi para outra garçonete ir no meu lugar. Dali eu percebi que o meu chefe foi se aproximando da mesa onde minha mãe estava e ficou ali olhando para ela por alguns segundos. Depois vi como ele estendeu a mão para poder cumprimentá-la. Ao chegar em casa, eu percebi que a minha mãe ainda não havia chegado. Fui para o meu quarto para poder tomar um banho e me deitar. Algumas horas depois, por volta da meia-noite, eu ouvi a porta se abrindo. Como não estava conseguindo mais dormir, levantei para ir até a cozinha pegar um copo d'água. E naquele momento vi minha mãe sentada no sofá. Parecia que estava bêbada, o que era bem normal, já que ela costumava fazer isso sempre. Já na manhã seguinte, eu percebi que a minha mãe estava de sorrisinho. Então eu tive a ideia de perguntar para ela quem era a sua próxima conquista. E sabe o que ela me respondeu? Ah, é aquele homem do restaurante. Ele parece ser muito interessante. Eu gostei muito dele. Ao ouvir suas palavras, eu senti um profundo ódio correndo por todo o meu corpo. Não conseguia aceitar que a minha mãe, a minha própria mãe, roubasse o homem com quem eu estava profundamente apaixonada. No entanto, eu sabia que eu não podia fazer nada, porque ele nem sequer olhava para mim. Pois bem,
Com o passar dos dias, eu notei a ausência dele no restaurante, e os outros funcionários começaram a ficar cochichando sobre uma possível conquista do chefe, talvez a futura dona do restaurante. De qualquer forma, eu tentei me manter o mais tranquila possível, porque sabia que eu não podia fazer nada. Mas de maneira nenhuma eu aceitaria que fosse a minha mãe. Curte e comenta para parte 2.